Hoje, havemos de falar aparelhos indicadores, órgão de direção e de manobras. Boa parte desses itens aqui ilustrados, ou esses símbolos, são símbolos que constam dentro do painel do condutor. Ali, onde tem aquela tela que vai mostrar velocidade, há de ter ali um bocado também de símbolos a cores diferentes, mas em sua maioria hão de estar presentes nesse material aqui que eu estou aqui a vos fornecer. Para que visam esses símbolos dentro do painel? É para que a gente tenha assim uma noção, um controle ou até alertas sobre o funcionamento do nosso veículo. Precisamos de alguma forma de comunicação sobre o que está a acontecer dentro do motor ou mesmo fora do veículo. E é com base nesses símbolos que havemos de entender se há anomalias no motor ou entre outras situações. Atenção que esses símbolos que estou aqui a fornecer não vão ser padrão para todos os veículos. Então, com base nisso, nós não vamos passar exatamente por todos os símbolos que estão ali. Mas existem por aí 5 ou 6 fundamentais que em boa parte de todos os veículos, quer eles elétricos, de combustão interna, ou seja, que precisam de combustível, não é? Gasolina, diesel, essas coisas todas. Então, é com base nisso que nós vamos tentar aqui nos afincar, principalmente só a 5 ou 6, se eu não estiver em erro, elementos principais. Vamos começar com o velocímetro. Ali no painel tem uma espécie de relógio, né? Onde há de ter ali 0, 20, 40, 60, 80, que à medida também que o veículo vai acelerando, esse ponteiro vai tomar as velocidades ou a numeração consoante aquilo que o veículo está em termos de deslocamento. Só para lembrar, quando falávamos de velocidade, eu dizia que velocidade é um parâmetro físico que vai essencialmente traduzir a rapidez com que um objeto ou veículo vai se deslocar no espaço em relação ao tempo. Por quê? Porque nós normalmente quando falamos de velocidade falamos de 20, 50, 60 km por hora. Quilômetro é o espaço em relação ao tempo. Então, para que em algum momento, se o condutor estiver em uma via que há de encontrar situações parecidas com estes sinais de 50, 60, 80, fazendo uma obrigação, uma proibição ou dando sequer até uma informação, para que esse condutor possa, de forma adequada, estar dentro desses parâmetros que são estabelecidos na via pública, ele tem que ter algum meio de controlar. Aqui, velocidade, ele está a circular nessa mesma via. Então, este velocímetro, que tem ali disposto dentro do painel, serve mesmo para que possa auxiliar ao condutor a atender às velocidades consoante aquilo que é estabelecido em cada circunstância ou a cada via. Não é assim um conceito abstrato para vocês. Termômetro. Termômetro é essencialmente um dispositivo que vai permitir com que o condutor possa ser alertado em caso, não só por causa do processo de explosão, mas a fricção entre todas aquelas peças, os carretos, as bielas e entre outras peças que vão estar ali dentro do motor, em algum momento vão fazer com que aquele motor aqueça. E para isso, normalmente é disposto dentro do motor líquidos de arrefecimento. Eu digo líquidos por quê? Porque não é simplesmente água. Apesar de que, em boa parte para os veículos, principalmente no nosso país, em outros países pode não necessariamente ser vedado o uso de água. Existem outros líquidos com certas propriedades que também vão ter a mesma função de arrefecer o motor. Há uma mistura que se faz e depois também vai se conceber essa mesma propriedade. Agora, como estávamos ali a dizer no nosso apontamento, o termômetro, nesse caso, principalmente para veículos que trabalham a H2O ou a água, eles, quando atingidos certos limites, isso na verdade é gerado principalmente, não é por causa da elevação necessariamente da água. Existe uma componente dentro do motor
que quando há alguma anomalia, ou seja, não está a haver refrigeramento desse mesmo líquido que vai passar por outras partes do motor, não é? Esse termostato em algum momento vai acusar, é o que depois também é um dos motivos que depois também pode vir a fazer com que o nosso termômetro também seja acionado. Uma anomalia ou nível elevado, assim em termos de temperatura do líquido de arrefecimento. Se esse próprio líquido já tem níveis elevados, significa que já não está a servir assim para arrefecimento do próprio motor. A terceira componente, amperímetro, é essencialmente o símbolo de bateria que vamos encontrar dentro dos painéis. Há uma bateria aí, há um desenho ali de uma caixa com mais e menos. Aquela é que é a luz do amperímetro. No nosso apontamento, dissemos que aquela luz é acionada normalmente quando a bateria não está a recarregar devidamente. O motor não é só simplesmente para fazer a transformação. Nesse mesmo processo do funcionamento do motor, também se tira proveito, ok, dos movimentos daqueles carretos, ok, ou daquelas peças, para também se conceber energia para uma peça que se chama alternador. Esse alternador é que vai fazer uma transformação meio que de movimento mecânico para voltar de novo a reabastecer, assim por dizer, né? A reabastecer a própria bateria. Estou a colocar isso em forma muito simples. Quando há mau funcionamento deste mesmo processo de conversão dessa energia, vamos dizer, ou de reabastecimento do que está a ser chamado de gerador, ou o nosso amperímetro, é quando nós vamos ter essa luz também acesa dentro do painel. Sempre que se acendem essas luzes, significa ou anomalia ou acionamento de algum dispositivo. Cabe já ao condutor entender exatamente o que está a acontecer. Mas o veículo por si já lhe auxiliou, lhe avisando de que ou está acionado alguma coisa ou alguma coisa não está a funcionar devidamente. Quarto elemento, pressão do óleo. Então, esse símbolo ali, quando for a acender, boa parte das vezes é anomalia. Ou seja, causado por vários motivos. Baixo nível, ou seja, insuficiência desse mesmo óleo. Também quando este óleo estiver sujo ou com as propriedades já gastas. O óleo de motor precisa ser trocado regularmente. Porque fica sujo e à medida que vai funcionando também perde as propriedades, a qualidade, o que em algum momento já depois vai acarretar algumas outras situações para o motor quando estiver a fazer o seu funcionamento. Uma das melhores formas, meus caros, para vocês conservarem por muito tempo o motor é simplesmente troca de óleo. Acreditem nisso. Um motor que tem uma troca de óleo regular, ok? E óleo de boa qualidade, vocês vão conseguir conservar ou vão conseguir manter aquele motor em funcionamento por muito tempo, porque o óleo visa a lubrificar. Ali são peças que estão sempre, ok, em movimento, ok? Então, ali dentro, o que está acontecendo vocês nem conseguem imaginar dentro do motor. Precisa haver lubrificação, porque senão você ainda pode até correr o risco de ir para o que chamam de gripar o motor. Ali você está a se colocar num problema muito pior. Entenderam, né? Lubrificação, meus caros. Não forcem as coisas. Não forcem as coisas. Ok? Onde desgastar as peças. 5. Luz máxima. Quando falávamos de iluminação, eu até que dei, assim, uma explicação sobre isso. Mas vou repisar, não é? Quando se trata de luz para o nosso painel, consoante aquilo que é o assunto do dia, essas luzes, só para lembrar, visam a ter um alcance a iluminar, não é, num raio que seja superior a 100 metros. Normalmente, quando se fizer o acionamento dessas luzes, também no painel há de denunciar isso, que estás com as luzes máximas acionadas. Então, a diferença desse, temos o médio, que já tem o feixe assim direcionado para baixo, não é assim? Que vai iluminar até uma distância de 30 metros. Tá bom? Isso aí para vocês assim não é algo muito novo, mas talvez só em termos de símbolo, não é?
como apresenta-se, mas isso também vai se apresentar ali no painel, só para orientar ao condutor de que essas luzes estão acionadas. Piscas também. Quando estiverem com esses dispositivos assim, acesos, dentro do painel também há de ter uma luz ali, ok? Verde, uma seta. Em conjunto com o funcionamento deste, também vai estar a fazer a mesma coisa. Que é para fazer o quê? Para fazer perceber ao condutor de que está com essas piscas assim. Agora, só para tirar proveito disso, talvez possa não ter sido mencionado no apontamento, ao lado vocês estão a ver ali um triângulo, não é? Tem um triângulo, tem dois triângulos, um por cima do outro. Aquilo são o quê? São luz de emergência. Ainda também são as piscas, mas simplesmente funcionando de forma simultânea. Quando temos uma das setas, consoante a direção que estiver a se indicar, há de acender simplesmente para a direita ou para a esquerda. Mas quando acionarmos essas luzes de emergência ou esse símbolo que está ali, já vai ser o quê? As piscas em simultâneo. Ok? Depois o quê? Luz do sistema de travão. Há um símbolo ali, que parece ser um círculo que tem um ponto de exclamação entre parênteses. Significa que quando aceso no painel esse símbolo a vermelho, significa que ou o teu travão de estacionamento está ativo ou você tem alguma anomalia nesse mesmo sistema. Ali no apontamento vocês mencionaram que possivelmente possa se dar o caso de não só estar acionado, mas do olho desse mesmo sistema também estar assim com alguma deficiência. Como eu estava a dizer, nos veículos vocês ainda vão encontrar vários outros símbolos. Eu pedi a vocês que, aqui para efeitos de tempo, eu só peguei os 5 principais que em todos os veículos vão constar. Esses ali não tem negociação, mas outros podem já ser, às vezes, assim, aleatórios, tendo, não tendo ou tendo é uma configuração um pouco diferente. Mas esses 5 que eu coloquei ali para vocês, que vocês têm no apontamento, são os essenciais. Não significa que vocês não devam ir fazer uma pesquisa, ok, aos outros sinais, porque também hão de se fazer presente. Mas essencialmente era isso, meus caros, para o dia de hoje.